Hola chicos y chicas, estudiantes da primeira série da enseñanza média. Como estão? Espero que todos vocês estejam bem. Sou a professora Adriana e estarei com vocês então em mais uma aula de língua espanhola para a primeira série do ensino médio. Antes de começarmos então aqueles recadinhos. O primeiro é para você que está realizando as atividades diretamente no Classroom. Não se esqueça de se conectar pelo seu e-mail @escola e, ao final da nossa aula, entrar no primeiro link da aula e realizar a sua atividade. Assim você estará contabilizando a sua frequência. E para você que está realizando as atividades em casa, com as atividades impressas, não esqueça de agendar com a sua escola a entrega dessas atividades para que também seu professor ou sua professora possam efetuar a correção e contabilizar a sua participação nas nossas aulas. Vamos lá então? Então, que vimos na classe passada? O que a gente viu na aula passada? Na classe passada, teníamos a temática Nos comunicamos sem palavras? Então, na nossa aula passada, o título era Nos comunicamos sem palavras? Vimos o gênero textual historieta, que são as histórias em quadrinhos, e el lenguaje verbal e no verbal. A linguagem verbal e a linguagem não verbal utilizada nas histórias em quadrinhos. E hoje, que vamos a ver? Em nossa classe de hoje, temos o título Que estás haciendo? Então, na nossa aula de hoje, o título é O que você está fazendo? Veremos o gênero, os gêneros textuais, notícia e fotografia. Vamos ver os gêneros textuais, notícia e fotografia, as atividades de las personas, as atividades das pessoas e la perífrase, estar mais gerúndio, para descrever as atividades. Então, vamos ver a perífrase do verbo estar, mais o gerúndio, para descrever essas atividades das pessoas. Vamos começar, então? Vamos lá. Mira a seguinte notícia. Então, observem a seguinte notícia. ¿Dónde estão os adolescentes durante a quarentena? Onde estão os adolescentes durante a quarentena? Os adolescentes también se están marcando su propio ritmo durante esta cuarentena. Además de hacer las tareas de clase, asistir a lecciones online y llevar a cabo otras actividades marcadas y aconsejadas por su centro, así como en una gran parte del día están navegando por las redes sociales y actualizando sus perfiles. Saben muy bien cómo aprovechar el tiempo y conocen perfectamente otras maneras de entretenerse. Então, os adolescentes estão marcando também o seu próprio ritmo durante a quarentena. Além de fazer as suas tarefas da escola, as suas atividades, assistir às aulas online e realizar as outras atividades marcadas e aconselhadas pela sua escola, uma grande parte do dia estão navegando pelas redes sociais, atualizando os seus perfis. Eles sabem muito bem como aproveitar o tempo e conhecem perfeitamente outras maneiras de se entreter. Estão jogando a los videojuegos ou a juegos online. Então, eles estão jogando os videogames ou a jogos online. Fortnite, FIFA, Minecraft suelen ser los favoritos. Nosotros lo que hacemos cada día es decidir a qué jugamos a través de un grupo de WhatsApp. Al final suele ser al Fortnite o a Minecraft. Empezamos sobre las 10 y hasta la hora que nos dé. Con el confinamiento, esto nos entretiene bastante, afirma Pedro, de 16 anos. Então, Fortnite, FIFA, Minecraft costumam ser os favoritos. O que nós fazemos cada dia é decidir o que vamos jogar através de um grupo de WhatsApp. No final, costuma ser Fortnite ou Minecraft. Começamos por volta das 6 e vamos até a hora que der. Com o confinamento, isto nos entrete bastante, afirma Pedro, de 16 anos. Observa as outras ações que os adolescentes estão fazendo na quarentena. Então, observe as outras ações que os adolescentes estão fazendo durante a quarentena. Estão lendo, escrevendo ou dibujando. Então, estão lendo, escrevendo ou desenhando. Vendo séries ou películas. Assistindo a séries ou filmes. Tocando instrumentos. Tocando um instrumento musical. Quedando com seus amigos de forma online. Ficam com os seus amigos de uma forma online.
bailando e haciendo exercício físico, estão dançando e fazendo exercícios físicos, cocinando, cozinhando, aprendendo de todo um pouco, aprendendo de tudo um pouco e participando em algum challenge. Então, participando em algum challenge, que é a nova febre do momento, né, dos adolescentes aí no aplicativo, no TikTok e tudo mais. Então, essa notícia foi retirada do site Sapos e Princesas, El Mundo, sobre educação em casa. Muito bem. Actividade 1. Según lo que se ha leído en la noticia, marca la alternativa correcta. Los adolescentes no están haciendo muchas cosas productivas, no están aprendiendo cosas nuevas y solo se quedan en sus cuartos. O la B. Los adolescentes, además de sus tareas y además de sus actividades escolares, están utilizando el tiempo en confinamiento para hacer diversas actividades, desde jugar en las redes hasta aprender a tocar instrumentos. Então, agora eu quero que vocês relembrem o que a gente acabou de ler e respondam com calma essa atividade e a gente já volta para corrigir juntos. E aí, pessoal, responderam já? Então vamos corrigir juntos? Muito bem. La respuesta 1, a resposta da nossa atividade. Segundo o que foi lido na notícia, marque a alternativa correta. Acertou quem assinalou a alternativa B. Por quê? Nessa alternativa, então, o que está escrito? Os adolescentes, além das suas tarefas e das outras atividades escolares, estão utilizando o tempo em confinamento para fazer diversas atividades, desde jogar nas redes até aprender a tocar instrumentos. Por que a alternativa A está incorreta? Porque ela está dizendo que os adolescentes não estão fazendo muitas coisas produtivas, não estão aprendendo coisas novas e só ficam em seus quartos. Então, essa estava incorreta, a alternativa correta é a letra B. Continuando. E tu? ¿Has utilizado el tiempo en confinamiento para aprender algo nuevo? E você? Você tem utilizado o tempo em confinamento para aprender algo novo? Você já aprendeu algo novo nesse período de confinamento? Respondam aí que a gente já volta para conversar.
E aí, pessoal, me responderam? O que vocês aprenderam de novo nesse confinamento? Vamos conversar. Entonces, é uma resposta personal, é uma resposta pessoal, né? Cada pessoa está utilizando o tempo em confinamento à sua maneira, aprendendo coisas novas ou não. Mira o exemplo. Então, nós temos um exemplo. Sí, en el período de confinamiento, además de mis actividades escolares, aprendi a bailar, praticar yoga, hacer lettering. Então, sim, no período de confinamento, além das minhas atividades escolares, eu aprendi a dançar, a praticar yoga e a fazer lettering. Lettering é aquela nova febre também, que é a caligrafia bem elaborada, uma caligrafia bem bonita, que está na moda entre os adolescentes, não é mesmo? Muito bem. Continuando, então, nossa classe. La perífrasis estar más gerúndio. Observa os seguintes fragmentos. Estão navegando por las redes sociais e actualizando seus perfiles. Então, a perífrase estar mais gerúndio, observando esses fragmentos. Estão é o verbo estar, navegando, mais o gerúndio. O gerúndio, então, é o finalzinho ali do verbo. O verbo navegar, na perífrase estar mais gerúndio, ficou estão navegando. Então, estão navegando pelas redes sociais e atualizando seus perfis. Verbo atualizar, actualizando. El outro fragmento. Los adolescentes estão leyendo, escrevendo ou dibujando. Novamente, então, estão, o verbo estar, leyendo, finalzinho ali, verbo ler. Temos o gerúndio, endo, escribiendo, lo mismo del verbo escribir, ou dibujando, ando, o mesmo do verbo dibujar, o verbo desenhar. Então, os adolescentes estão lendo, escrevendo ou desenhando. Essa, então, é a perífrase do verbo estar mais gerúndio. Como que ela se forma? Como que se forma essa perífrase? Usamos estar mais gerúndio para ser referência à atividade que realizamos no momento de falar ou em um período concreto de tempo. Então, nós usamos o estar mais gerúndio para fazer referência a uma atividade que realizamos no momento da fala ou em um período concreto de tempo. Mira, o verbo cocinar, cozinhar. Estou cocinando. Estou cozinhando, falando naquele momento em que se está falando ou num período concreto de tempo. Beber, o verbo beber. Estou bebiendo. Então, estou bebendo. O verbo sonreír, o verbo sorrir. Estou sonriendo. Estou sorrindo. Então, essa perífrase ocorre para a gente se referir a uma coisa que está acontecendo no momento em que se fala, estou cozinhando nesse momento. Ou, pela manhã, estou cozinhando, um período determinado de tempo. Tranquilo? Muito bem. Como ocorre esta formação das palavras, dos verbos, no gerúndio? Como que ocorre essa formação das palavras no gerúndio? O verbo estar, de acordo com a persona, eu estou, tu estás, él, ella, usted está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas, ustedes estão. Eu estou, tu estás, ele, ela está, nós estamos, vós estáis e eles estão. Mais o gerúndio, más el gerúndio. Quando os verbos são terminados em ar, então, são da primeira conjugação. Quando os verbos são terminados em ar, então, da primeira conjugação, eu vou retirar ar e poner ando. Então, eu vou retirar a terminação ar e adicionar ando. Mira o exemplo com o verbo cantar. Cantar, retiro ar e pone ando. Cantando. Então, o verbo cantar, né? Eu retiro o ar do final ali e coloco ando. Verbo cantar, estou cantando. Agora, quando os verbos têm a terminação er ou ir, são de la outra conjugação. Então, quando os verbos terminam em er ou ir. Quando terminados em er, eu vou retirar er e poner yendo.
Então, quando terminados em er, eu vou retirar o er e colocar iendo. E quando terminados em ir, eu vou retirar o ir e poner yendo também. Então, quando terminados em ir, retiro o ir e coloco yendo também. Mira o exemplo. O verbo correr, terminado em er, se queda corriendo. Então, o verbo correr, né, que é terminado em er, fica corriendo. Retiro o er do final e coloco o iendo. Agora, o verbo escrever, terminado em ir, lo mismo. Retiro ir e pone yendo. Então, escrevendo. Escrever e escrevendo. Bem parecido com o português também, não é mesmo, pessoal? Muito bem. Mira as imagens e las describe com el gerúndio. Agora que vocês já aprenderam como formar as palavras no gerúndio conforme a sua terminação, observem as imagens. Por exemplo, saludar se queda saludando. Então, saudar fica saudando. Vou retirar o ar e colocar o ando. Agora, observa as outras imagens e completa com el gerúndio. Observe as outras imagens e coloque o gerúndio, essas ações no gerúndio, esses verbos no gerúndio, beleza? Mais uns minutinhos para vocês responderem e a gente já volta para corrigir. E então, tranquilo? Conseguiram? Bem tranquilo? Vamos a corrigir. Então, o exemplo, saludar se queda saludando. Então, verbo terminado em ar, eu retiro o ar e coloco ando. Agora, a segunda imagem, escrever, se queda escribiendo. Então, verbos terminados em ir, eu retiro o ir e adiciono iendo. Jugar, o verbo jugar se queda jugando. Então, jogar ficou jogando. E o verbo correr se queda corriendo. Então, terminados em er, eu retiro o er e adiciono iendo. Então, assim ficou as nossas ações no gerúndio. Agora, observa as fotos, lê as frases e relaciona-las. Então, agora vocês vão observar as fotos e ler as frases ali e vão relacionar as imagens e as frases, beleza? Bem rapidinho também, a gente já volta para corrigir juntos.
Então, pessoal, responderam? Bem tranquilinho também, né? La frase A, están jugando al fútbol. Estão jogando futebol. La B, estão vendo uma película em la tele. Estão vendo um filme na TV. E la C, está cocinando. Está cozinhando. Vamos ver então como ficou. Então, la primeira imagem, la C, está cocinando. La A es la segunda imagen. Están jugando al fútbol. Y la última imagen, la B, están viendo una película en la tele. Então, assim ficou a nossa resposta da atividade 4. Agora, então, vamos fazer um quiz para a gente rever tudo que a gente viu nessa aula. La 1, mira la imagen y señala la acción que la describe correctamente. Y la 2, señala la alternativa en que la perífrasis está incorrecta. Então, leiam aí com calma as nossas alternativas e a gente já volta para corrigir juntos. E aí, pessoal, então responderam o nosso quiz? Vamos corrigir. La 1 acertou quem escolheu a primeira alternativa. E neste momento, ella está barriendo. Então, nesse momento, ela está varrendo, né? Conforme a imagem. Porque a segunda está errada, porque é escrito, hoy ella estás barriendo. Então, o verbo estar não está conjugado corretamente com a pessoa, né? Está no plural ali. Está no, se fosse tu. Então, hoy ella está barriendo seria o correto. E la 2 acertou quem assinalou a segunda alternativa. Esta semana, os casos do coronavírus está barrando. Então, a incorreta seria a segunda. Esta semana, os casos de coronavírus estão baixando, né? Então, teria que ser están barrando. A primeira está correta. E neste momento, as pessoas estão quedándose mais em suas casas. E neste momento, as pessoas estão ficando mais em suas casas. Bem tranquilinho, então, né, pessoal? Então, o que vimos nesta classe? O que a gente viu nessa aula de hoje? Vimos os gêneros textuais notícia e fotografia, os gêneros textuais notícia e fotografia, as atividades de las personas, as atividades das pessoas, e a perífrase estar mais gerúndio para descrever essas atividades das pessoas. Beleza? Entonces, muchas gracias por tu atención en esta clase y hasta la próxima clase de español.